Oi, turma, do livro Conversando sobre a Vida, Gesualdo Costa, o texto Essa Tal Felicidade. Conta-se em uma lenda antiga que quando apareceram os primeiros homens na terra, Deus quis que eles fossem felizes. E quando já se preparava para lhes agraciar com a felicidade, o inimigo trevoso aparece e questiona: não é justo que eles recebam a felicidade assim, de graça. Seria mais justo que a felicidade fosse uma conquista, que eles a conseguissem por seus próprios méritos. Permita então que eu a esconda para que o homem a procure, e a encontrando, tenha dela o merecimento. Deus aqueceu, pois achou justo o argumento, consentiu que assim fosse. As inteligências do mal se reuniram então para decidirem qual seria o local ideal de difícil acesso para esconderem a tal felicidade, pois não desejavam que o homem a encontrasse. Um deles então opinou: escondamos no fundo do mar, nas águas abissais. A maioria não concordou, pois disseram que no fundo o homem iria fabricar submarinos sofisticados e a encontraria. Sugeriu outro: a coloquemos então na Lua. Essa ideia também não foi aprovada, porque com o progresso iria se desenvolver naves espaciais e ficaria fácil a felicidade ser encontrada. Na montanha mais alta da Terra, alguém falou, mas chegaram à conclusão de que o espírito de aventura dos homens iria fazer com que eles desejassem conquistar os montes pela escalada e a encontrariam. Depois de horas de reunião e de muita discussão, sem chegarem a um acordo, eis que um desses espíritos do mal opina: sugiro que escondamos a felicidade dentro do próprio homem. Como assim? Perguntaram os demais sem entender, e ele explicou: é que o homem é tão distraído dele mesmo que nunca olha para dentro de si e está sempre voltado para fora, para as coisas externas, e dessa forma dificilmente encontrará a felicidade. Conta-se que a partir de então assim aconteceu, e até hoje a humanidade debalde busca a felicidade em coisas externas e efêmeras e não percebe que a felicidade é um processo interno, está dentro do homem e que não existe caminho para a felicidade, porquanto a felicidade é o caminho. Em capítulo anterior, já escrevemos um pouco a respeito, mas nunca é demais voltar ao assunto focando de forma diferente. Eu descobri, na minha busca incansável da felicidade, que será difícil a conquistar de forma completa, por enquanto devido à minha imperfeição, pois percebo que os momentos infelizes de hoje estão enraizados em meus erros e equívocos do passado. Percebi também que os momentos felizes, que também existem, estão enraizados em algumas virtudes que já consegui realizar em mim. A doutrina espírita me ajudou muito nessas descobertas quando esclarece que somos os construtores do nosso próprio destino, artífices da nossa própria vida. Na pergunta 920 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa. E a resposta é não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. A partir dessa questão, Kardec apresenta outras perguntas a respeito do assunto que vale a pena, caro leitor, um estudo a partir da pergunta 920 de O Livro dos Espíritos, cujo assunto é esperanças e consolações. O fato é que se estamos ainda em um planeta de provas e expiações, se não somos ainda espíritos superiores para estarmos em missão na Terra, somos então ainda inferiores e, portanto, devedores de alguma forma às leis divinas, e precisamos quitar nossas dívidas. À medida que formos aos poucos nos livrando das dívidas e nos acertando com a lei, consequentemente seremos mais felizes. Quando os sábios gregos escreveram na fachada do oráculo de Delfos, na antiga Grécia, a frase "Homem, conhece-te a ti mesmo", eles sabiam o que diziam, pois somente com o autoconhecimento descobriremos o que nos causa infelicidade e, consequentemente, o que precisamos para sermos verdadeiramente felizes, porquanto a felicidade reside dentro de cada um de nós. É claro que, concomitantemente, devemos desenvolver o amor ao próximo, pois fora da caridade não há salvação, como nos esclarece a doutrina espírita. O filósofo pós-socrático Aristóteles já asseverava: a felicidade consiste em fazer o bem, e essa verdade é confirmada pelo Espiritismo. Na busca da felicidade, devemos então, através da meditação, melhorar o nosso contato com Deus, que está fora
mas sobretudo está dentro de nós, para que entendamos qual é a sua vontade em relação a nós, como nos ensina Paulo em Romanos 12:2. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, como a vontade de todo Pai, é que sejamos felizes, mas pelos nossos próprios méritos, para que verdadeiramente façamos jus à felicidade que conquistarmos. Então, assim, eu falei aqui ainda na outra oportunidade, né? A gente está sempre buscando coisas fora, entendimentos ou prazeres, saber, querer entender tudo o que acontece em nossa volta, tudo a gente fica se questionando por quê, para quê, onde, como. Existem vários questionamentos que a gente não tem resposta, isso incomoda, então a gente vai até o final buscando ainda respostas, e para algumas que parecem absurdas, né, como saber se existem outras galáxias, quantas estrelas, a profundidade de um mar. Nós estamos tão empenhados nessas coisas materiais, porque fica, né, matutando do tipo, eu vou ser o primeiro a descobrir, mas por uma questão de orgulho, para dizer que o cara, ele é tão bom quanto Deus, porque Deus faz e ele vai lá e descobre as maravilhas de Deus, desvenda os segredos de Deus, né? Então, às vezes, mais por uma vaidade do que por uma necessidade. A gente precisa atravessar mares para poder ter acesso a outros países e continentes? Com certeza, né? Eu acho que esse intercâmbio, essas migrações, elas só têm a fazer a gente crescer culturalmente, na parte social, econômica, com certeza, inclusive a espiritual. Mas tem coisas que não são tão necessárias, né? Por exemplo, teve uma expedição há pouco tempo onde pessoas pagaram muito dinheiro para poder fazer um tour pelo Titanic afundado lá no final, no fundo do oceano. Então, o que aquilo pode trazer para a pessoa em benefício próprio ou para a sociedade ou em termos espirituais? Não trouxe nenhum benefício e ainda assim Deus mostrou quem é que manda, porque a expedição falhou e as pessoas que estavam nela morreram. Então tem coisas que você vai buscar a morte em razão de uma aventura, em razão de uma necessidade de brio, de orgulho, de vaidade, e não por uma questão científica que pode ajudar a melhorar a condição de vida das pessoas, né? E com isso trazer um conhecimento para uma próxima vida, uma próxima oportunidade de reencarnar, né? Algo amplo. Não. Tem coisas que é um mero capricho do homem. Isso faz com que ele se perca de si mesmo. Ele não observa quem ele é. Eu estava conversando ontem à noite com um amigo querido e falando sobre mediunidade, né? Eu vejo assim algumas postagens de centro espírita que às vezes me deixam preocupada. Não sei se eu estou preocupada à toa ou se de fato é uma preocupação que a gente deve começar a refletir até mesmo para uma mudança, ou a gente se colocar um pouquinho mais numa posição mais séria em relação ao espiritismo, porque está banalizando muito a questão da psicografia, né? Eu tenho estudado de uns 2 anos para cá, eu tenho me empenhado bastante nos estudos e não sei muita coisa, né? Muito do que eu tenho estudado sozinha, aqui eu, livro e eu, e passo para vocês aquilo que eu vou entendendo, que nem sempre é um entendimento correto, porque afinal de contas é uma leiga pegando um livro para ler. Mas dentro dos estudos que eu estava fazendo até a semana passada, no outro canal, Perturbações Espirituais, que é do Divaldo Franco com Manuel Filomeno Miranda, aquele livro mexeu muito comigo na questão mediúnica, as obrigações, a seriedade que é ser médium, né? E que a gente tem muita coisa que nós estamos fazendo que está fugindo daquela humildade, do trabalho pela caridade apenas.
Tá virando também uma questão de capricho, né? Tem centros que ficam programando festas contínuas, uma exposição da casa de uma forma assim como se ela não tem os dogmas, ela não tem os rituais, porém, periodicamente tem lá os eventos. E alguns eventos fogem de verdade do que é uma doutrina mais humilde, mais pacífica, porque quem vai buscar a doutrina geralmente vai buscar pela dor, né? A gente pode ir pelo amor e pela dor, mas geralmente as pessoas vão pela dor. Já foram católicas, já foram evangélicos, já foram da Umbanda, já foram budistas e não acharam o devido consolo, aí vão lá e procuram a doutrina. Né? As pessoas demoram para chegar no centro espírita, geralmente. E quando chegam, chegam pela dor. Aí se chega pela dor e vê assim uma casa muito movimentada, muito cheia de recursos, de gente, de barulho, de acomodações, de luxo, de pessoas, como eu falei aqui algumas vezes, né, pessoas muito bem vestidas. Não é que você tem que ir vestido como um trapo, mas pessoas muito sofisticadas. Foge daquela questão da humildade, do trabalho feito mais em silêncio, mais você com Deus. Fica uma coisa muito exposta. Hoje em dia, por causa das redes sociais, o espiritismo está ficando muito exposto. E muitas vezes exposto de uma maneira que não é dentro do quadro de caridade que nós temos que ter, no quadro de humildade que nós temos que ter, no quadro sério que nós temos que ter. Fica muito oba-oba. E aí eu achei ontem uma propaganda no Facebook de um centro, não me recordo o nome, também nem devo falar, e o centro colocou assim, palestra, né, musicada, vai ter passe, e tinha lá, né, psicografia a partir de tal hora, preparação para psicografia, ou seja, as pessoas passam por uma entrevista durante um período, estava lá o período, né, de entrevista que a pessoa ia ter e depois o período de psicografia. Não é aquela coisa assim, porque o ideal numa casa espírita é o quê? A pessoa chega, é assistida por um grupo fraternal, vai fazer aquele atendimento fraternal. Então é como se fosse uma terapia. Você coloca ali todos os seus problemas, seus dilemas, as coisas que você está passando, o que você gostaria de superar, né? Chora, esperneia, né? Faz o que você tiver que fazer ali no atendimento fraternal. A pessoa que está fazendo o atendimento fraternal, ela está acompanhada com um mentor que está ajudando nesse trabalho, vai ser intuída a dizer ao assistido o que ele deve fazer partindo dali, na casa espírita, né? Então ali ele pode ir para um tratamento de desobsessão, ou se a casa tiver uma apometria, tratamentos alternativos, vai ser colocado para ele fazer uma cromoterapia, uma apometria, um reiki. Então, tem casas espíritas que têm tratamento alternativo. A raiz da casa é kardecista, porém existem salas de atendimento alternativo, que não é kardecista, mas que também funciona dentro desse trabalho espiritual. Enfim, quem está fazendo o atendimento vai direcionar a pessoa para que tipo de tratamento que ela precisa. Às vezes uma cirurgia espiritual, alguma coisa nesse sentido. A pessoa vai seguir passo a passo o tratamento. Mas dentro do tratamento ela também vai ter que assistir passe, ou assistir palestra, ela vai ter que tomar passe. É um tratamento, então é coisa séria. Dentro desse tratamento todo que ela vai fazer, pode acontecer uma comunicação ou do espírito que está ali trazendo malefícios, trazendo um julgamento nela, né, uma obsessão em cima dessa pessoa, como também pode vir algum espírito do seu mentor, o seu anjo de guarda, ou um antepassado que está desencarnado e que venha consolar aquela pessoa, vem dar alguma dica para ela das coisas que estão ocorrendo com a vida dela. Ou algum ente querido que ela ama, que ela sente saudade. Isso não é certo de acontecer. Pode ser que aconteça. Para haver uma comunicação,
O telefone, gente, eu aprendi isso quando eu comecei no centro espírita. O telefone não toca daqui para lá. Não é eu chegar lá no centro e falar assim, eu queria saber do meu avô, e o meu avô vai dar a comunicação. Não é assim que funciona. O telefone toca é de lá para cá. Você está indo no centro, você está fazendo o seu tratamento, você está indo lá assistir palestra, você está tomando passe, você está passando na apometria, ou você está passando apenas no tratamento espiritual, na desobsessão. Enfim, você está na casa espírita ali, frequentando o espírito amigo ou o inimigo, vai chegar um dado momento que ele vai entrar em comunicação ali. Pode ser que ele entre em comunicação e mande um recado que seja para edificar a pessoa, ou um recado do tipo, eu tô com ela e não quero sair dela, eu quero que ela morra, tal. A espiritualidade está ali, os médios vão tratar esse espírito, faz parte do tratamento. Então, isso é algo normal de acontecer, o telefone tocar de lá para cá. Agora, quando eu vejo propagandas de centro dizendo, olha, vá lá assistir uma palestra, vai ter comes e bebes na nossa cantina, vai ter festa sobre não sei o que lá, e ainda vai ter passe, e ainda vai ter comunicação psicografada. A sensação que eu tenho de ler algo assim, uma propaganda desse tipo, é que tá virando um circo o centro espírita. Desculpa falar dessa forma, algumas pessoas não vão concordar comigo, mas é a forma que eu vejo. Olha, vem aqui que a mãe de Ná vai estar aqui, vai dizer como é que vai ser o seu futuro, através da espiritualidade. Então, assim, vai banalizando um trabalho muito importante. Chico Xavier, é isso que eu estava conversando com meu amigo ontem, ele falou assim, mas o Chico se fez através das comunicações. O Chico, apesar dele ter iniciado através das comunicações e tal, ele tinha uma disciplina e uma humildade dele não ficar se aparecendo, se mostrando diante disso. Era necessário colocar o Chico um pouco em evidência na mídia, na televisão e tal, para que as pessoas desmistificassem essa história de que espírita é coisa do demônio. Porque até então todas as pessoas associavam o espírita ao cara que anda com o demônio. É um cara endemoniado, que fala com os demônios, porque não existe isso para a católica, para o evangélico. Nós éramos, né, pessoas que não eram de Deus. Então era necessário um Chico Xavier, um Divaldo e outros que estão seguindo essa risca a propagar a doutrina e ir mostrando ponto a ponto de que não é assim. Mas é um trabalho sério, né? E não aquela coisa do... o Chico fez tantos livros e não pegou um centavo para ele. Todos os livros psicografados pelo Chico era doado para centros espíritas ou lugares que havia necessidade. Ele faleceu, o corpo dele desencarnou e a obra dele permanece aí. Até hoje todas as pessoas compram livros do Chico e não estão dando dinheiro para o Chico. Esse dinheiro está indo para lugares aonde ele deixou destinado, para obras de caridade. Então é um trabalho sério. O trabalho do Chico não era fazer uma psicografia para falar, eu sou o cara, né? Já aconteceu eu sentar e fazer uma psicografia e a pessoa ficar me elogiando no centro onde eu estava, para um dirigente do centro. Nossa, eu adorei aquela médium, tal, o que ela escreveu para mim. Então, aí eu saí do trabalho, a pessoa veio e falou assim, olha, Patrícia, eu gostaram muito do seu serviço, do seu trabalho, né? Parabéns. Eu falei assim, então, o trabalho não é meu. Se de fato o que estava escrito, porque eu sou Santo Tomé, né? Se de fato o que eu escrevi lá foi realmente uma intuição vinda do plano espiritual, porque às vezes eu tenho medo de estar escrevendo alguma coisa minha. Eu leio tanto, eu tenho algumas coisas na cabeça que são minhas. Às vezes eu olho para a pessoa, sinto, porque eu sou sensitiva, isso é fato, isso eu não tenho dúvida. Então, às vezes eu sinto, através da aura, através das vibrações emitidas pela pessoa, a necessidade dela. E pode ser que na hora de escrever algo para ela, eu esteja escrevendo algo que é meu, que eu senti e aí eu coloquei no papel. Pode acontecer isso. Não significa que o que eu escrevi é totalmente de um amigo espiritual. Pode acontecer de eu ter colocado alguma coisa ali que eu senti nela a necessidade dela estar lendo aquilo. Pode ser. Quem é que vai me garantir 100% de que o que eu escrevi foi realmente... Quando nós tínhamos um grupo de 14 pessoas
e que eu escrevia, tinha aqueles que viam. Aí eles me tiravam a dúvida, eles falavam, não, tem um frei aí do teu lado, porque eu sou da corrente franciscana. E eles falavam, tem um frei aí do teu lado, ou então tem uma freira do teu lado. Então eu tinha certeza que o que estava sendo escrito é o que aquelas pessoas, aqueles espíritos estavam do meu lado, estavam ditando. Mas os últimos trabalhos que eu fiz, eu não tinha ninguém para me apontar assim, olha, realmente está aí do teu lado fulano ou ciclano. Então, nós que somos médiuns e trabalhamos com essa parte da psicografia, não tem que se gabar de nada. Ah, eu sou o máximo, eu fiz um negócio ali legal para a pessoa. Se foi bom para a pessoa, Deus abençoe. Mas e o medo de escrever algo que não seja bom para a pessoa também? Vocês acham que a gente não tem? E aí a casa espírita, ela foi perdendo, tá perdendo um pouco esse foco da caridade para ser um pouco estrela, né? Se vocês olharem as propagandas das casas, elas estão muito assim, vem até nós que vai ter festa não sei do que, vem até nós que vai aparecer não sei quem para cantar, vem até nós que vai aparecer não sei quem para fazer uma palhaçada. Então assim, não que não tenha que ter, eu acho que pode ser um local alegre, de exibições, de atrações, vez ou outra, sim, como qualquer outra religião, vai trazer algo diferente de vez em quando. Mas eu tô vendo uma competitividade, não sei se é porque eu fico muito em Facebook, né, e eu tenho vários grupos ali que são espíritas, e eu vejo uma competitividade de atrações, perdendo o foco do eu. A essência que tem que ser trabalhada no ser humano é ele. É o seu desenvolvimento, o seu aprimoramento, e não o local onde ele está, ser melhor, maior, mais apresentável, mais cheio de recursos. Que a casa espírita tenha 2 salinhas de atendimento e um palco para fazer uma palestra e 50 cadeiras para receber pessoas, já está de bom tamanho. Nós não precisamos de algo, sabe, extraordinário, com um monte de atendimento, que atenda não sei quantas pessoas. Vai perdendo a essência. Chega um momento que não é mais o tratamento do eu. E quem vai buscando essa felicidade, vai buscando tirar o seu sofrimento, as suas amarguras, as suas dores, os seus ressentimentos, sabe? Quem vai para uma casa espírita vai para pedir socorro. Nós não podemos esquecer que, acima de tudo, dentro de uma casa espírita, é um pronto-socorro espiritual. E aí é que tá. Quem vai buscar socorro para ser feliz. Vai para buscar orientações de como se desenvolver para ser feliz. Então, a casa espírita tem que trabalhar dentro de uma humildade. Dentro dessa conversa que eu estive ontem com meu amigo, ele falou, não, mas precisa propagar. Eu falei, precisa propagar, eu não tenho dúvida disso. Propagar a doutrina espírita é um sinal de caridade, inclusive. Porque ela é boa, é bom a gente propagar ela, porque outras pessoas vão se beneficiar. Mas a casa espírita tem que estar calcada na humildade e não na vaidade humana como ela está caindo. A casa espírita está caindo. Então, em alguns lugares, mantém, procura andar na linha reta, né? Aquele entendimento, realmente o que está lá está sendo colocado em prática, mas tem outras que estão deturbando tudo. É uma renovação na linha espírita, essa renovação não está sendo nada boa, porque daqui a pouco tudo isso vai ser questionado, pessoas vão entrar em atritos, os que pensam como eu, os que pensam, né, mais lá para frente, vamos dizer assim, e vai chegar um dado momento que vai ser separado, olha, então se é para continuar assim, eu não vou. E a ideia do espiritismo não é fazer com que as pessoas em dado momento desistam dele, é fazer com que as pessoas queiram cada vez mais estar. É abraçar as pessoas, acalentando os seus sofrimentos, ajudando, fortificando as pessoas a passarem pelas suas adversidades e encontrando um estado de paz interior, e encontrando essa felicidade que está dentro de nós e que é tão difícil a gente encontrar de verdade, porque nós temos bons momentos. Reparem, como nós somos imperfeitos, estamos num planeta de prova e expiação, então, a maior parte do tempo nós estamos em sofrimento, estamos sendo questionados, estamos sendo, né, levados a testes, levados a provas. Algumas expiações que são os sofrimentos vêm até nós. Às vezes a gente não precisa nem procurar, eles vêm até nós.
E a doutrina vai fortificar, vai consolar, vai nos dar condições a passar por essa série de turbilhão de sentimentos, de situações. Mas desde que a gente esteja disciplinado, desde que a gente esteja realmente fortificado dentro de um conhecimento, dentro de uma humildade de servir, de bem servir, porque é aquela história, falavam o Chico falava assim, nossa, eu estou muito cansado, eu preciso descansar, eu estou doente, eu não quero mais psicografar, não quero receber mais ninguém, para mim já deu. E o Emmanuel falava para ele, olha Chico, se tá ruim, você recebendo essas pessoas, você trabalhando tá ruim, imagina se você parar de trabalhar então. Então vamos lá, nem que seja de pouquinho em pouquinho, continua. Então a doutrina espírita ela tem isso, de mostrar pra gente que através do nosso trabalho, através da nossa dedicação, a gente se transforma e passa pelas adversidades. O próprio Chico dava esse tipo de exemplo. Então quem somos nós para ficar aí enchendo, né, o papo e dizendo assim, eu sou médium, eu psicografo, vem lá no meu centro que na noite que você for, você vai receber uma psicografia. Quem garante que você vai receber? Quem garante que eu vou conseguir desenvolver isso no dia? Tem dia que o médium vai lá e não consegue escrever uma palavra. Por mais que tenham espíritos comunicantes, às vezes o médium não tem condições de escrever. Dependendo de como ele estiver emocionalmente, como ele estiver fisicamente, às vezes ele não consegue nem trabalhar. A espiritualidade tenta fazer ele trabalhar e não consegue. Então nós não podemos garantir, olha, vai lá no centro que vai ter psicografia para você. Eu não posso ligar para lá e obrigar a espiritualidade a me dar uma comunicação. Então tem algumas coisas que nós estamos fugindo do que é o espiritismo de verdade, do que é o amor ao próximo de verdade. Isso é uma enganação. Chamar as pessoas para ouvir ou para ler uma psicografia que talvez você não consiga cumprir. Você está enganando. Você está iludindo pessoas. Elas vão frequentar uma doutrina porque elas querem saber de um ente querido que faleceu. Elas não estão indo lá para, opa, eu quero ir para conhecer, para me aperfeiçoar, para melhorar, quem sabe, né, eu ter notícia de alguém. Não, ela está indo só para matar a curiosidade. Então, nós estamos fugindo do que é real para uma ilusão. E essa ilusão vai trazer mais infelicidade. Esses momentos felizes que nós temos dentro desse quadro de prova e expiação são respiros que Deus dá. Ah, não, você já foi lá na batalha, já brigou bastante, já se defendeu, já venceu, já perdeu, então agora volta para cá, eu vou te dar alguns refrescos que são os momentos felizes, mas a felicidade mesmo você não vai ter agora. Um mundo feliz é um mundo de espírito evoluído, você ainda não é evoluído, mas está aí dentro de você essa felicidade, você consegue desenvolver ela, você consegue ter momentos felizes com ela. Tá frio? Seja feliz porque tá frio, tá calor? Seja feliz porque tá calor. No frio, você faz um chá, você faz um chocolate, pega um cobertor, assiste um filme, fica do lado de uma pessoa que você gosta, fica aquecidinho. Essa noite o Mike dormiu comigo na cama, foi muito bom, nunca tinha acontecido isso, de passar uma noite inteira com o cachorro em cima da minha cama. Então, para mim, foi novidade, e foi um momento feliz, né? Eu quase não dormi direito, porque eu fico com medo dele acordar, dele querer fazer as necessidades dele, Deus livre dele fazer isso dentro de casa, eu ia ficar doida, né? Eu gosto de higiene. Então eu fiquei alerta com ele e tudo, mas foi um momento feliz de trazer o cachorro para perto de mim, enquanto eu passei a noite mais quente, ele também mais quentinho. Agora a gente não sabe, o dia de amanhã ou depois, pode ser que eu perca o Mike tá ficando velhinho. Aí acabou meu momento feliz, então eu tenho que aproveitar os momentos que eu tenho. Tá aqui dentro de mim, isso ele só cresce quando eu dou oportunidade de acontecer. E o centro espírita, a doutrina espírita, eles podem ajudar a gente a reservar, né, um pouco mais essa bateria, não gastar de uma vez e ter mais momentos felizes, porque tá aqui. A gente só precisa desenvolver. E quando a gente aprender a ser bom de verdade, sem enganar ninguém, sem iludir ninguém, quando a gente aprender de fato que fora da caridade não há salvação, que a gente vai se doar ao próximo como gostaria que ele também se doasse a nós, quando a gente realmente chegar nesse patamar, aí a felicidade vai ser plena.
E aí a gente vai se tornar um espírito superior. Então vamos lutar para transformar isso em nós. Vamos para a doutrina para buscar desenvolver isso em nós. E a doutrina, os centros, trabalham em prol disso. A nossa essência, o nosso íntimo, e não o exterior, e não as promessas, as festas. Esquecem isso. Um centro precisa de uma festa, talvez, tipo o centrinho que eu vou, né, o Caminho da Luz, eles fazem um brechó, eles fazem umas barraquinhas de comes e bebes, de vez em quando, para arrecadar um dinheiro, pagar uma conta de água, de luz, porque eles não ficam pedindo dinheiro sempre. Então eles fazem essas coisinhas para arrecadar dinheiro, venda de livro, mas não é nada assim, né, demais, porque tudo que é demais a gente tem que passar a desconfiar. Muito dinheiro girando dentro de um centro, tem que desconfiar, porque não é isso que é felicidade, não é isso que não foi para isso que o Espiritismo foi criado. Ele foi criado para caridade, ele foi criado para consolar pessoas diante das suas adversidades e mostrar que a vida continua. Porque até então era colocado para a gente que quando a gente morre, a gente vai para o céu ou para o inferno. E tá, né, como que fala? Taxado isso e determinado isso para nunca mais você sair daquele lugar. O mais que pode acontecer é parar num purgatório, ficar no meio do caminho. Então, era determinismo que a gente ia, céu, inferno, purgatório, e acabou. Todos acreditam na vida após a morte, mas dessa forma, todas as religiões. Mas nenhuma tão consoladora de falar assim, olha, sabe aquele parente que você ama tanto? Ele desencarnou agora, mas se vocês se amam tanto, vocês vão se ver de novo. Isso não é consolador? Não é consolador falar para você assim, olha, você está endividado, você está todo lascado. Mas se você quiser se matar, você vai para uma zona umbralina. Você vai para um lugar ruim. Você vai ter que ser socorrido depois, você vai passar por tratamento. Então não faça isso, porque você vai continuar vivo do mesmo jeito. Então não adianta você querer se matar. Melhor você matar a solução, matar o problema, dar solução a ele. E se não tiver nesse momento, calma. Vai chegar o momento de você resolver, porque nada é eterno. Então o que nós temos que entender é que a doutrina vem para consolar. Ela não vem para ficar ludibriando, enganando, iludindo pessoas. Isso está errado, né? Bom, esse é o que eu penso. Se a doutrina passar a iludir pessoas, mentir a pessoas, ela não vai desenvolver felicidade. Porque as pessoas, assim que perceberem que estão sendo iludidas, que tem uma mentira no ar, elas param de confiar. E se parar de confiar, vai acontecer o quê? Nós não vamos desenvolver a verdadeira felicidade, porque a verdadeira felicidade não é desse mundo. É o fato da gente ser espírito eterno e saber que a gente está sempre se melhorando, sempre aprimorando, desenvolvendo o nosso lado espiritual, nos tornando pessoas melhores, nos tornando espíritos mais evoluídos que buscam, através dessa evolução, um dia chegar no patamar de Jesus, de ser um espírito puro, amoroso, que também vai vir para missões e não mais para as provas e expiações, mas que nós vamos poder ajudar pessoas como um dia nós estamos sendo ajudados também, tá certo? Segredos da Felicidade, um poema do Gesualdo aqui. É no escrínio do nosso coração que guardamos a verdade que liberta. É somente procurar com atenção para fazermos a grande descoberta. É na pureza de nossas essências que está o amor e a verdade. No refolho de nossas consciências está o segredo da felicidade. A chave é o autoconhecer, para se fazer a reforma interior. Fazer da fé, da esperança e do amor instrumentos para viver a caridade. Felicidade está no real ser, no bem, na indulgência e no perdão. Na pureza do nosso coração está guardada a felicidade. Então, nós temos ela lá dentro. Gesualdo continua, né, falando sobre isso através do seu poema. Mas para a gente desenvolver, nós precisamos de ajuda. Para entender essa felicidade lá dentro, nós precisamos de ajuda. O centro espírita, o espiritismo, ele pode nos ajudar, como qualquer outra religião também pode ajudar. Cada qual no seu grau de evolução, cada qual no seu entendimento, pode ajudar a aflorar essa felicidade. O importante, no final das contas, é a gente acreditar em Cristo, seguir os seus passos,
tudo aquilo que a gente for fazer, pensar. Se Jesus estivesse aqui, ele faria ou não? Ele diria sim ou não? Então, a nossa maior referência é Cristo. O nosso consolador é o Espiritismo. A nossa vontade é o nosso guia. Então, nós somos responsáveis por todas as escolhas que a gente fizer. Nós somos livres para plantar, mas somos escravos na nossa colheita, daquilo que nós plantamos. Que a gente procure se entender mais, que a gente procure no nosso íntimo quem somos, o que nós queremos, o que nós podemos fazer para nos aprimorar, o que a gente pode de fato desenvolver de amor, de sentimentos, de virtudes em prol da gente e daquele que está em nossa volta. Isso vai trazer uma felicidade muito grande. Pode acreditar. Quando a gente é útil, eu falo sempre com Deus quando eu estou levantando. Senhor, só me levanta dessa cama aqui se for me ser útil. Porque se não for para ser útil, eu preferia não levantar. Eu acho que a pior tristeza que deve dar no ser humano é ele ser uma pessoa inútil, que não serve para nada. Uma pessoa que não faz falta, uma pessoa que não faz a diferença. Não que eu queira fazer a diferença de me aparecer, mas eu quero fazer a diferença na vida de qualquer um. Meu carteiro, quando chega aqui para entregar uma encomenda, eu levo um doce para ele. Ele fala, dona Patrícia, só a senhora que me dá um docinho. Eu entrei num Uber agora, eu e meu caso de Uber, né? Eu entrei no Uber para me fazer a hidroginástica agora de manhã, um frio lascado, você não tem muita vontade de conversar, né? Você fica meio apreensivo por causa do frio. E aí eu vi atrás no banco que fica na minha frente, né? Nas costas do banco, tinha um cartazinho lá, aceita-se currículos, eu posso entregar o seu currículo para você. Achei tão interessante, porque o Uber, ele roda, né, São Paulo inteiro. Se você deixar um currículo ali, de repente um empresário, uma pessoa que está procurando um empregado, tira o currículo, vê e entra em contato. A pessoa está ali ajudando sem querer nada em troca. O que ele vai ganhar com isso? Aí tinha umas balinhas, né, que já parou essa história de balinha em Uber. Aí tinha lá escrito bem grande, balinhas, que é para você pegar a balinha. Não tava lá só de enfeite. Aí quando eu fui descer, ele ainda tirou de um saquinho uma outra balinha. Olha, essa balinha aqui é para a senhora, tenha um bom dia. Falei, meu Deus, né? Que tratamento VIP. Aquele homem tá cheio de felicidade dentro dele. E ele tá distribuindo isso às pessoas. A felicidade é ser útil. Eu, pelo menos, eu fui buscar isso para ser feliz, para ter momentos felizes. E como eu fico feliz quando eu posso ajudar alguém e essa pessoa fala, poxa, você me ajudou, Deus abençoe. Já pensou se fosse o contrário? Isso não. Então, o nosso caminho é Cristo. É Ele que nós temos que seguir para ter reais felicidades, momentos felizes. E não essas coisas que a gente vê. Eu vou ser feliz quando eu ter um carro. Eu vou ser feliz quando eu comprar uma casa. Eu vou ser feliz quando eu terminar de fazer meu curso. Eu vou ser feliz quando eu casar, quando eu ter um filho. Tudo isso traz felicidade também, material. Mas aquela que está lá dentro da gente mesmo, o Espiritismo ou qualquer outra religião pode desenvolver essa felicidade, porque fortalecer essa felicidade que ela existe, só fortalecer através da humildade, da caridade, do trabalho, da empatia para com o próximo. Aí vocês vão ver o que é felicidade de verdade. Vamos lá, vamos buscar essa felicidade interior aí, em vez de ficar buscando felicidade nos planetas, nas galáxias, porque eles estão tão longe da gente. E aqui dentro está tão pertinho, está tão fácil. Basta a gente estudar de verdade.